Olá, turmas do 7º ano, tudo bem com vocês? Bom, a gente já conversou sobre doenças causadas por vírus, por bactérias, e hoje a gente vai falar sobre doenças causadas por protozoários. Vocês lembram o que são os protozoários? Então vamos dar uma olhada aqui nos slides. Bom, gente, hoje é a primeira parte da nossa aula sobre doenças causadas por protozoários. Semana que vem vocês vão ver a parte 2 com o professor Fábio. Hoje a gente vai conversar sobre 3 tipos de doenças causadas por protozoários, mas antes vamos lembrar o que são esses seres? Os protozoários são seres microscópicos unicelulares, ou seja, assim como as bactérias, eles são formados por apenas uma única célula. Mas, diferente das bactérias, as células dos protozoários são super complexas, são maiores, têm o núcleo desenvolvido, várias organelas, são células mais semelhantes com as nossas. E alguns desses protozoários, então, causam doenças. A primeira doença que a gente vai ver é a doença de Chagas, que é causada por esse protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Esse protozoário ele tem esse flagelo aqui que ele usa para se locomover. E ele fica, quando ele está infectando um ser humano, ele fica ali nos vasos sanguíneos, dentro do sangue da pessoa infectada, juntamente com as células dessa pessoa. Então, essas células aqui todas deformadinhas são o Trypanosoma cruzi, que dá para ver o flagelozinho dele, e essas outras bolotas aqui são as células sanguíneas daquele indivíduo que está contaminado, ok? Bom, gente, por que a doença se chama doença de Chagas? Porque quem descobriu esse protozoário foi o pesquisador brasileiro chamado Carlos Chagas. Esse pesquisador, então, em homenagem a ele, deram o nome de doença de Chagas. Esse pesquisador ele descobriu esse protozoário em 1909, ou seja, no início do século passado, lá na instituição que ele trabalhava, que é a instituição Fiocruz, o Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Quem aqui já foi lá visitar? Quem aqui já ouviu falar da Fiocruz? A Fiocruz é uma importante instituição de pesquisa que até hoje é muito importante para a sociedade. Inclusive, esse ano ela tem feito muitas pesquisas sobre o coronavírus, diagnóstico, produção de vacina. Então, é com muito orgulho que ela fica aqui pertinho da gente, no Rio de Janeiro. E por conta do Instituto Oswaldo Cruz, que é o nome de um outro pesquisador brasileiro, foi dado o nome do protozoário, que é Trypanosoma cruzi, tá certo? Por causa do cruz, da Fiocruz. Bom, mas como é que a gente pega, então, como é que ele entra no nosso sangue, como é que entra no nosso corpo esse protozoário? Esse protozoário, ele não vem sozinho, ele vem com a ajuda de um amiguinho, de um vetor, que é um inseto conhecido como barbeiro, que é um percevejo, é um tipo de percevejo. E esse percevejo, o barbeiro, ele é um inseto hematófago. O que isso quer dizer? Se alimenta de sangue. Então, ele vai lá e pica você assim como um mosquito e pega seu sangue. Só que aí, gente, por que ele se chama barbeiro? Porque geralmente ele vem de noite, quando você está desprotegido, dormido, e geralmente pica o rosto das pessoas, que é a parte que geralmente está do lado de fora, não está coberta, está desprotegida. E olha só, gente, o tamanhozinho dele, tá? Esse tamanho aqui não condiz com a realidade, tá? Ele tá quase o tamanho da garota. Aqui eu botei uma foto real para vocês verem o tamanhozinho dele. E aí, gente, uma vez que ele vai lá, então, e pica a pele da pessoa para sugar o sangue dela, o trato digestório desse inseto é muito pequeno. Então, ao mesmo tempo que ele se alimenta, ele precisa evacuar. Ele precisa fazer cocô, ele precisa eliminar suas fezes. E aí, o protozoário, ele tá lá dentro das fezes desse barbeiro contaminado. Nem todos os barbeiros estão contaminados. Eu tô falando de um barbeiro que tem Trypanosoma cruzi e tem esse protozoário dentro dele. Então, esse barbeiro, ele vai eliminar o protozoário nas suas fezes. Na verdade, ele não coloca o Trypanosoma cruzi na nossa corrente sanguínea. Quem vai fazer isso é a gente. Sabe por quê? Porque aquela picadinha tá coçando, o que a gente vai fazer? Coça e leva as fezes até a ferida. Aí o protozoário entra no nosso sangue, na nossa corrente sanguínea e vai causar a doença. Então é nesse momento que a gente coça que as fezes vão entrar no nossa corrente sanguínea. E para fechar o ciclo, gente, quando um barbeiro, então, que não está contaminado com Trypanosoma cruzi,
suga o sangue de uma pessoa, ingere o sangue de uma pessoa que tá com Trypanosoma cruzi, ele vai ficar infestado. Então, e aí fecha o ciclo, né? Uma pessoa ou um outro animal que também possa estar contaminado com Trypanosoma cruzi. Bom, gente, outra forma de pegar, né? A mais comum é essa, através das fezes do barbeiro. Pode acontecer também você pegar essa doença, esse protozoário, através de uma transfusão de sangue com sangue contaminado. E também pode ser passado de mãe para filho, né? A gestante pode passar para o feto a doença. O barbeiro, então, ele se chama assim porque ele geralmente pica o rosto das pessoas, é barbeiro, tá escrito errado. Barbeiro. E uma vez que ele entra no nosso corpo, ele vai entrar na corrente sanguínea e vai passear lá dentro, ele vai atingir diversos órgãos. Um dos órgãos que fica mais comprometido é o coração. Porque o protozoário, ele vai destruir a musculatura, vai deixar o coração meio flácido e o coração vai ficar grande. Então, a pessoa que tem essa doença de Chagas, ela tem um coração grande, não porque ela tá cheia de amor, porque ela tá cheia de protozoários parasitas chamados Trypanosoma cruzi. E é claro, gente, né? Um coração debilitado pode ser fatal. Essa doença pode levar à morte do indivíduo contaminado. Eu dei o exemplo aqui do coração, mas também outros órgãos do corpo ficam comprometidos. Bom, e como é que a gente evita? Como é que a gente não pega essa doença que não tem cura? Bom, gente, a gente tem que evitar o barbeiro, obviamente, né? A gente não pode ficar dando mole, entrando em contato com ele. Então, tem que ter uso de repelente, de inseticida. Evitar esse tipo de construção aqui, que é a construção chamada de casa de sapeu pau a pique, porque nesse tipo de construção, as paredes ficam cheias de frestazinhas perfeitas pro barbeiro, né, pro inseto, se esconder lá dentro. Então, ele fica lá escondidinho, chega de noite, todo mundo dormindo, vai lá e pega o sangue de todo mundo e pode passar o protozoário e a doença. Então, evitar esse tipo de construção, evitar, então, o contato com esse inseto, né? Bom, gente, vamos, então, agora para a nossa segunda doença da aula de hoje, chamada toxoplasmose. A toxoplasmose é causada pelo protozoário chamado Toxoplasma gondii. Na imagem aqui ao lado, cada bolinha dessa é um protozoário, é um toxoplasma. Isso aqui é um cisto, né? Uma bolsinha onde os protozoários ficam ali dentro se desenvolvendo. Eles ainda não estão prontos para infectar. Uma vez que eles estão prontos, então eles rompem essa bolsinha e aí eles ficam livres para poder infectar animais. Inclusive, além dos humanos, eles conseguem infectar muitos tipos de mamíferos e aves. E como que esse protozoário entra no nosso corpo? De uma forma bem diferente da doença de Chagas, que é através do vetor do barbeiro. Dessa vez, a gente vai entrar em contato com o toxoplasma a partir, principalmente, da nossa alimentação. Ou seja, carne mal cozida e alimentos mal lavados e água contaminada também, tá? Não botei aqui, mas ingestão contaminada desse protozoário. Bom, além disso também pode acontecer se você entrar em contato com as fezes do seu gato que esteja contaminado. E pode passar também de mãe de gestante para feto. Quais são os sintomas dessa doença? Essa doença ela pode passar despercebida, pode ser só assintomática, ter uma febrezinha, nada demais, mas pode também ser muito grave, pode gerar lesões em vários tipos de órgãos, inclusive nos olhos, podendo causar cegueira. E é muito grave quando a gestante está com toxoplasmose, porque, como eu falei, ela pode passar para o feto. E aí, o feto, ele pode ser muito atingido, pode inclusive morrer, né? Tem muitos casos que geram abortos espontâneos por causa da doença e pode causar várias sequelas, né? O bebezinho pode nascer com cegueira, com lesões no cérebro, várias deformidades. Então, é muito grave uma gestante contrair o toxoplasma. Então, vamos lá, gente. Como é que a gente evita pegar essa doença horrorosa? Como não pegar o toxoplasma? A gente acabou de ver como pegar. Então, vamos fazer o caminho inverso. Como é que a gente evita? Evitando carne mal cozida, lavando bem seus alimentos,
tendo higiene ao manipular as fezes do seu gatinho, certo? Isso serve para uma pessoa grávida e uma pessoa não grávida, né? Essas medidas preventivas. Bom, gente, então quer dizer que se é muito é grave para todo mundo pegar a doença, mas assim, se é principalmente grave para mulheres grávidas pegarem a doença, quer dizer que é melhor uma pessoa grávida não ter gato em casa. O que vocês acham? Sim ou não? Eu, por exemplo, tenho 2 gatinhas. Se eu ficar grávida, é melhor eu me livrar das minhas gatinhas? Jogar lá na rua, dar para alguém? O que vocês acham? Não! Não tem problema grávidas conviverem com gatos. Vocês não precisam se livrar dos seus gatinhos. Cuidado que tem muita gente dizendo isso por aí, tá? Não precisa se livrar dos seus gatinhos. Por quê? Vamos dar uma olhada no ciclo da toxoplasmose para vocês entenderem melhor? O que acontece? A toxoplasma, né, esse protozoário, ele pode infectar vários tipos de animais. Mas só nos gatos ele consegue sair através das fezes na forma ativa para infectar outros seres, tá certo? Então, realmente, o gato, ele é um animal importante no ciclo desse protozoário que causa doença. O que acontece? O gato, para ele se contaminar, ele precisa ingerir um animal que tenha o protozoário. Então, geralmente, um roedor, um pássaro. Então, se ele ingerir um animal que tenha o protozoário, ele vai ficar com esse protozoário e vai eliminar os cistos pelas fezes. Esses cistos, então, eles vão para o solo. Então, imagina um gato de rua, um gato numa fazenda, um gato sem dono. Eles vão fazer cocô aonde? No solo, né? Em qualquer lugar que eles acharem. E esse cocô que pode estar contaminado, ele vai contaminar o solo e isso pode contaminar as plantas que estão lá. E aí, o que vai acontecer? O gado, né? O porco, o boi, o carneiro pode se alimentar daquelas fezes do gato, né? Na hora de estar comendo a sua comidinha. E aí, pode chegar até a gente quando a gente ingere a carne desse porco, desse boi que está contaminado, tá certo? Outra forma da gente se contaminar é através, então, dos legumes, das frutas, que também foram contaminados com essas fezes dos gatos e não foram bem lavadas, certo? E também a água que não está tratada, potável para ingerir. Então, frutas, legumes e água contaminada. É principalmente dessa forma que as pessoas pegam toxoplasmose, tá certo? Como a gente já falou. Então por que as pessoas falam que... Por que tem gente que fala que é bom eu me livrar dos meus gatos quando eu tô grávida? Como é que eu pego do meu gato? Porque eu tô vendo aqui que a gente pega da carne, do legume, mas como é que eu posso pegar o toxoplasma direto do meu gato? Dá uma olhada aí no ciclo, gente. Sabe como é que você vai pegar do seu gato? Se você comer o cocô dele. É a única forma de você pegar diretamente do seu gato. Então, ao invés de ir pro solo, o cocô vai para você e você vai ingerir o cocô do seu gato. E aí, gente, para isso acontecer, precisa de várias condições, né? Para que o seu gato possa, sim, te contaminar e causar essa doença em você. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa. O seu gato, ele tem que ter acesso à rua. Por quê? Para ele ficar com toxoplasmose, ele tem que ingerir algum animal que tenha toxoplasmose. Então, por exemplo, eu tenho as minhas 2 gatinhas, a gente mora em apartamento, janela com proteção, né? Com tela de proteção. Elas não têm contato com esse tipo de animal. Então, eu nem preciso ouvir as outras condições, porque eu já sei que as minhas gatas não vão me contaminar com toxoplasmose, beleza? Inclusive, gente, se você mora em casa, o recomendado pelos veterinários é você telar as janelas também e segurar seu bichano em casa, tá? É o ideal. Bom, beleza. Se ele tem acesso à rua, mas acesso à rua não é de vez em quando, é frequentemente, para ele dar sorte, azar, né, no caso de encontrar um animal que tenha toxoplasma e ingerir esse toxoplasma, uma informação importante quando ele pega esse protozoário, ele vai eliminar pelas fezes por cerca apenas de 1 semana. E aí depois ele se livra do protozoário. Ele só fica eliminando nas fezes por cerca de 1 semana. Então, para você comer, ó a receitinha que eu tô dando para você pegar toxoplasmose. Tô brincando, tá, gente? Mas, tipo assim, para você pegar toxoplasmose no seu gato, você tem que ter um gato que tem acesso à rua, que fica comendo qualquer coisa.
um gato que naquele período de uma semana eliminou as fezes e você entrou em contato com essas fezes naquele dia certo. Outra coisa, as fezes que vão te contaminar tem que ser fezes velhas. Fezes frescas não estão com a forma ativa infectante do protozoário. Então não adianta você comer fezes frescas que você não vai pegar o protozoário. Tem que ser fezes daquele dia certo e velhas. A partir de 2 dias, o protozoário fica na forma ativa para te infectar. Por isso que é muito importante a gente fazer sempre a retirada do cocôzinho do nosso gato na caixinha de areia, né? Fazer higiene diariamente. Não deixar o cocô ficar velho. E outra coisa, e mais importante, você tem que ter uma baita falta de higiene para você conseguir comer o cocô do seu gato, né, gente? Você vai manipular a caixinha de areia, usa a pazinha, usa o saquinho, lava bem a mão, tem uma higiene mínima e você não vai precisar se livrar dos seus gatos, tá certo? O gato não é o vilão da história. Ele faz parte do ciclo, mas a gente não precisa se livrar dele, tá? A gente que tem que saber tomar conta dele e ter uma boa higiene, beleza? Por último, a nossa última doença de hoje é a amebíase, que é causada pela ameba. O nome científico da ameba é a entamoeba histolítica. Como vocês já devem ter reparado, ela parece uma geleca, né? Uma gelatina. E por isso que o nome daquela gelatina que as crianças brincam, se chama amoeba. Provavelmente por causa desse protozoário que tem essa estrutura, né? Isso aqui é uma célula só, tá? E ele tem essas extensões celulares para quê? Para se locomover e também para capturar os seus alimentos. Eu vou mostrar um videozinho aqui agora de uma ameba se alimentando de 2 bactérias. Olha só. Tá vendo aqui as extensões da ameba envolvendo as bactérias? Essas 2 bolas aqui, ó, menores, são as bactérias. E aí elas vão ficar presas dentro da ameba. Olha que maneira essa cena, gente. As bactérias loucaças lá dentro tentando escapar, mas não conseguem mais. Muito legal, né? O nome dessas extensões desse protozoário se chama pseudópodes. Então, esses pseudópodes, eles servem para se locomover e capturar o alimento. Como é que a gente consegue... como é que a ameba entra no nosso corpo para causar doença? É um ciclo bem simples, fecal-oral, tá? De pessoa para pessoa contaminada, de animal para animal contaminado. Então, você tá com a ameba, você vai eliminar a ameba pelas suas fezes, a pessoa que entrar em contato com as suas fezes vai ficar contaminada também, tá certo? O sintoma dela, ela vai se alojar lá no seu intestino grosso, vai causar várias lesões e o principal sintoma é uma braba diarreia. Ela também pode lesionar e afetar outros órgãos. Bom, gente, para se prevenir é fácil, né? Se a gente pega através da contaminação das fezes dos outros, né? Ou seja, de alimentos e água contaminados, a gente precisa do quê? Ter uma boa higiene pessoal, mais uma vez, lavar bem as mãos, lavar bem as verduras. E também saneamento básico, para que o cocô de uma pessoa não entre em contato com você, que a sua água seja tratada, que tenha esgoto tratado, tá certo? Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima!